Olá a todos. No âmbito do Maio Cinza, vamos ter hoje então a conversa entre duas doentes com cancro cerebral. Eu sou Daniel Sopas, tenho aqui a Micaela Vasco e vamos ter uma conversa sobre este tema. Olá, Micaela. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. Nada, obrigado eu por teres aceitado participar. Gostava que falasse um bocado da tua situação, de como descobriste, qual foi os sinais que sentiste no início da doença. A doença foi descoberta em dezembro de 2023 e outubro eu senti os primeiros sintomas, mas não liguei. Como já tinha tido AVCs, já tinha tido 2 AVCs, pensei que fosse do AVC, porque fiquei paralisada do lado esquerdo. Continuei a minha vida normal, a trabalhar, só que em dezembro foi a gota d'água. Onde estava na Figueira a fazer a minha vida, pronto, depois do trabalho a ir comprar mais material para trabalhar e dentro do estabelecimento eu fiquei paralisada, mas não disse à senhora. Segui diretamente para o carro, mesmo paralisada, eu fui a conduzir até casa. Aí eu não aguentava, já chorava, porque eu sabia que havia alguma coisa além disso. Não sabia o quê, mas pedi à minha mãe e ela foi comigo para o hospital. Mas já sentias que era algo mais sem ser um AVC? Pensavas em alguma coisa Não, assim? eu pensava no AVC, mas Ok. pensava que seria mais forte do que eu já tinha. Sim. E então cheguei à casa da minha mãe e disse: temos que ir para o hospital. Assim que cheguei ao hospital, fui logo encaminhada, que eles chamam Via Verde, para junto da médica, onde ela mandou logo fazer um TAC, porque tínhamos aquele X tempo que eles, desde o início do primeiro sintoma que tu sentes, É o momento crítico E então fui logo fazer um TAC a um contraste, onde a médica, estava presente, porque foi a médica que foi comigo, e ela perguntou-me logo se eu tinha tido alguma queda, se tinha sido operada à cabeça recentemente, e depois disse que viria ao relatório para o neurologista ver. Depois do neurologista ver, eu fiquei ao pé dos médicos, já lá não saí de pé delas, e quando veio a médica, passado 1, 2 horas, se calhar 3, não tenho noção do tempo, dizer que o médico já tinha mandado um relatório e que tinha que fazer uma ressonância o mais depressa possível e tinha que ficar internada. Isso fez-te logo pensar que já era outra coisa mais, não só... Sim, porque ela virou-se e disse: temos... apareceu na TAC uma massa. Ela até começou por pseudoquistos. Ok. Pseudoquisto ou uma massa. E eu virei-me para ela e disse: doutora, diga-me a verdade, é cancro. E ela disse: não podemos confirmar nada sem fazer a ressonância. Então fiquei internada. Ao fim de 5 dias de estar internada, eu fiquei internada uma segunda, à sexta foi fazer a ressonância. E o que admirou a enfermeira que me acompanhou, porque eu estava internada, porque senão só teria a ressonância, porque é um dos males da nossa saúde, só teria a ressonância passados 6 meses. E ao ficar lá internada... E isto em Coimbra? No Chuco? Não. Aqui na Figueira? Aqui na Figueira. Ok. Depois aí é que iria ser encaminhada para os UCs. Mas aí fui só para consulta. Fiz os exames todos que tinha a fazer na Figueira. Okay. A ressonância foi feita em Coimbra, mas não no hospital. Foi numa das clínicas que tem protocolo com o nosso hospital. E aí eu já tinha esquecido, porque foi uma semana em que eu era a única, vamos lá, lúcida na UID, onde eu estava internada. Okay. Então eu fazia a minha vida normal, porque podia comer sozinha, podia tomar banho sozinha, tudo. E eu esqueci.
Esqueci onde é que estava, ou melhor, que é que não, estava não a é o que passar, estava, o que é que poderia vir como resultado E os sintomas que tinhas tido antes, durante esse tempo, mantiveram-se? Não, Notaste não, alguma não. É melhoria? tipo, vem E- passado 3, 4 horas, desapareciam. Ok, Porque isso aconteceu por 2 vezes. ok. Depois comecei logo com, assim que eu fui fazer a ressonância, a, pronto, A médica passou logo o corticoide para... Não, 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 o corticoide, não, o corticoide comecei logo no dia que pronto, fiquei internada. pronto, é isso. Comecei logo nesse dia que fiquei internada, comecei logo com os corticoides. E, e então, depois eu tive a certeza no dia 15, à noite. Aí foi complicado, porque assim, eu fui de manhã fazer a ressonância e a técnica que me fez a ressonância, era isso que eu queria dizer há bocado, a técnica que me fez a ressonância virou-se e disse logo, já enviamos o relatório. Eu, como não percebo nada, não percebia, não é? Sim, sim. A enfermeira ficou admirada por ser tão rápido, Rápido. porque tem sempre uns X dias para tu receberes o Claro. relatório e essas coisas todas. Eu vim para cá, para casa não, eu fui para o hospital. Nunca pensei em nada, nem coisa. Depois à tarde tinha a minha mãe comigo e a enfermeira virou-se e disse: Olha, Micaela, já veio o relatório, é a doutora Amélia que está na urgência, assim que ela puder, vem cá falar consigo. Passou a tarde, fiquei sozinha, porque entretanto a minha mãe estava à espera também para poder falar com a médica. Fiquei sozinha e passado um bocadinho aparece a doutora Amélia. Eu quando vejo vir a doutora Amélia, eu disse, é cancro. Para mim, eu pensei, é cancro. Fiquei toda a tremer. Posso dizer que ela, Micaela, pergunta-me o meu nome, Micaela, e eu disse, sim, sim, pronto, olha, para confirmar que tem um tumor Eu cerebral. acho que eles acabam por não usar tanto a palavra cancro, porque Não. acho que a palavra cancro tem uma conotação tão negativa que eles parece que evitam não usar. Usam isso dos tumores e por um lado, a meu ver, é a parte técnica da doença em si. O que nós realmente temos é o tumor. O tumor é que tem as células cancerígenas. Eu não percebo grande coisa, mas a minha interpretação que eu faço destas ações deles é essa. E eu notei isso também quando tive o meu diagnóstico. Também não houve tanto essa palavra, só mais tarde nas consultas e quando era pós-tratamentos é que ela surgiu. E quando essa palavra foi dada a entender, o que é que tu sentiste? Eu, quando ela me disse, eu, por minutos, eu não ouvi nem metade daquilo que ela estava a dizer. A única coisa que eu lhe disse, sem saber o que é que ela me tinha dito, foi: tenho. Então, se tenho, eu pelo meu filho vou até o fim do mundo e não há de ser um tumor que me vai deitar abaixo. Isso mesmo. Claro que depois, não é? Depois dela virar costas, o mundo desabou. Sim. Não me perguntes o que é que aconteceu, eu só pedi para vir cá fora comigo, porque já tinha passado horas das visitas e tudo, para vir deitar fora aquilo que estava a sentir, Sim. porque nós nunca pensamos que nos acontece a nós, Sim. pensamos só que acontece aos outros. E fiquei assim um bocado de coisa. No sábado continuei a chorar, depois foi a fase à tarde, tive que pedir à médica para dizer à minha mãe e ao meu pai, não é? Sim, Mas porque o nós pior acabamos por passar um bocado esse momento. Eu falo para mim, por experiência, que foi semelhante. Estamos sozinhos. Nós recebemos muitas notícias sozinhos, passamos muita parte deste caminho sozinhos. Não quer dizer que não tenhamos apoio, e temos a família, e isso que nos dá o apoio, mas há muito, somos nós que temos que lidar com as coisas que nos são, às vezes, dadas notícias a frio. E nós Sim, temos foi muito que frio. fazer ali cara de forte, mas depois também temos os momentos que vamos abaixo. E é normal chorar, gritar, o que for. Eu tive que gritar cá para fora. E isso acaba por ser normal. Por isso não é um efeito negativo da coisa. É normal.
E depois, por exemplo, já passei por vários casos, desde a minha avó, a minha mãe, já tinha lidado com muito disso e a minha vontade era partir tudo e mais alguma coisa. Mas naquele momento estava na sala, estava nas camas das urgências do Hospital de Coimbra e tive que manter ali calminho, lidar com a coisa e aguentar e esperar pelo passo seguinte. Eu posso dizer que aqui na Figueira, em Coimbra fui super bem tratada, mas aqui na Figueira, talvez por ser o meio mais pequeno, nós temos conhecimentos e assim de pessoas que trabalham no hospital e eu fui muito acarinhada, porque nessa noite estava a Carolina a trabalhar, que é auxiliar, e a Carolina veio comigo cá fora e eu fartei-me de chorar agarrada a ela. Chorei bastante, gritei muito e porquê eu? Sim. Porque nós fazemos muitas vezes, eu não sei se te acontece a ti, Sim, mas a sim, mim sim, acontece, porque eu. Eu sei que não é como o teu, pronto, vá. E foi aí que eu comecei a inspirar muito em ti, porque eu já tinha ouvido falar e depois é aquela coisa Sim, das pessoas as sentirem. pessoas não, quem pode estar a ver isto não sabe, mas nós já nos conhecíamos. Sim, sim. Tínhamos tido uma experiência há uns anos valente de dança numa atividade lá em Vila Verde e depois foi uma colega minha também me falou do teu Foi a caso Bela. e depois começámos novamente a falar. E para também não prolongarmos e continuar, em que é que esta doença afetou a tua vida? Em tudo. A Posso nível de dizer trabalho? que a nível de trabalho foi o que me custou mais porque eu estava habituada a um ritmo de trabalho de 12 horas por dia e eu senti falta disso tudo. Eu posso dizer, enquanto andei a tomar cortisona antes de ser operada, ou melhor dizendo, é uma operação, eu fui ao bloco, só conseguiram tirar um bocadinho para a biópsia, mas enquanto andei a tomar a cortisona além de, para quem não sabe, mas a maioria Dá das uma pessoas fome sabem, desgraçada. a fome é o inchaço, É. porque basicamente eu também fiquei com uma genica, não dormia de noite. Eu fazia o que eu dizia muitas vezes a pessoas com quem eu falava: eu faço um turno de 3 horas, eu faço turnos de 3 horas, eu durmo, eu virei a minha casa de pernas para o ar, pronto, entreti-me a fazer coisas que antigamente não tinha tempo. E eu virei, o meu filho chegava a casa todos os dias: mãe, o que é que tu fizeste hoje de novo? Foi de janeiro a março. Em janeiro ainda estava um bocadinho com os movimentos preços, porque eu enchei, posso dizer que foram 38 quilos. Pois. Isso depois acaba a afetar 38 não, 28, peço desculpa. articulações e isso Foi. afeta tudo. Porque acabas por ser uma pessoa ativa que depois ficas mais limitada a nível de movimento, tanto por inchaço como depois pelas articulações que são Sim, afetadas as com isso. articulações doíam-me imenso. E depois dessa fase, foi a fase de começar a decadência. Foi. Mas, pronto. E com a doença ficaste sem trabalhar, certo? Sim, estou sem trabalhar, embora tente fazer mesmo a minha lida de casa, tenho que pedir ajuda à minha mãe porque eu não consigo. Pois. Não... E achas que nós a nível de sistema de saúde, eu pelo menos falo pela minha experiência, sempre fui muito bem acompanhado, temos excelentes profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, o pessoal que nos traz a comida sempre foram espetaculares. Mas a nível de apoios para pessoas que passam por estas experiências como nós? São péssimos. São péssimos, nós temos que, eu falo por mim, temos que correr atrás, à procura de papéis que a nossa cabeça, na altura, nem sequer consegue lembrar. Sim. Eu, por exemplo, eu tive algumas ajudas tuas, pronto, a dizer tens que ir tratar disto, tens que tratar daquilo, mas não sei o quê. De outras pessoas com doenças oncológicas, não na cabeça, não é? Noutros lugares, mas acho que aí dificulta muito, porque assim, mesmo tu falando com a assistente social vai-te dar o mínimo. Sim. E acho que falei com ela uma vez, quando foi os tratamentos da radioterapia. E tens aqui este papel, faz isto, tens direito a isto,
e vê se tens direito a isto. E eu, ok. Mas depois temos de ser nós A tratar. e estamos a falar durante tratamentos, nesse caso, foi durante os tratamentos da rádio, temos de estar a pedir um certificado de multiusos, temos que ir buscar este papel aqui, temos que ir fazer aquilo aqui, tudo para no final nem sequer sabermos se temos direito àquele apoio Pois, ou não. por isso mesmo. Eu tive meses à espera. Sim, Tive meses à espera de saber se tinha apoio, se tinha direito a alguma coisa, e depois já é a revolta. Porque há a revolta de tu teres que fazer tudo, de não haver, por exemplo, uma pessoa, não vou dizer que tem que haver uma pessoa para cada doente, Claro. mas para nos poder ajudar mais propriamente em todos os papéis que temos que mexer, porque depois há o caso que não sei se te aconteceu a ti, que, não é, que tens alguém para te conduzir. Sim. Tens direito ao dístico, tens direito a essas coisas, tu é que tens que tratar de Tudo. coisas que eu nem sequer sabia que existiam. Sim. Quer dizer, saber que existiam, algumas sei, não é? Mas Sim. outras não Sim, sabia. uma pessoa não tem a noção de... O que é que direitos é que temos? Nada, porque não temos. Pois. Outra coisa que eu acho interessante de falar é a parte de quem nos rodeia. Não só amigos, família, mas achas que as pessoas percebem ao certo o que é que estamos a passar? Achas que consegues mesmo tu exprimir para eles o que estás a sentir? Eu não consigo. Não consigo Eu exprimir. tenho o mesmo problema. Eu Também não consigo exprimir. Choro. Ok. Ainda hoje choro. Tenho amigos que me apoiam muito. Não vou dizer que não. Mesmo à distância, porque eu digo, a amizade não é só estar todos os dias com a pessoa. Não. A amizade, pronto, e apoiam-me bastante. Mas, claro que os mais massacrados, porque isto tudo foi família. Sempre. Eu, por exemplo, eu descarregava muito na minha mãe. O meu pai nem tanto. O meu pai é uma pessoa mais reservada, mas leva tudo mais na brincadeira. Embora ele, quando soube da notícia, não levou na brincadeira, não é? Porque a minha pior fase foi a radioterapia. Eu não sei se a ti te aconteceu isso, mas a minha pior fase foi os tratamentos da radioterapia. Eu sei que quando acabei, eu notei isso porque eu casei quando acabei os tratamentos da rádio e não me apercebi do estado que eu estava. Apercebi-me mais tarde quando vi as fotografias do casamento. E olho para mim, eu estava... Eu não me identifico, não. E foi super divertido, tivemos uma despedida solteiro espetacular. O casamento, ainda hoje, temos pessoas que dizem, foi super simples, mas ficou na memória das pessoas. Mas eu olho e penso, isto não era eu. Eu não sei, não consigo explicar. Há momentos que tu não te consegues lembrar. Não. Primeiro porque o meu penteado estava super giro. Aquela careca assim no lateral e assim, estava super giro. Mas era a minha expressão. Via-se o cansaço, tudo. Porque foram 30 sessões, não é? De rádio. Sim. Com a quimio ao mesmo tempo. Eu já foi diferente. Foi primeiras sessões de rádio, que foram 27. Okay. E não fazias quimio durante o... Não, depois fiz nova ressonância, foi quando me apareceu o segundo tumor. Sim. E eu acabei a radioterapia... Vamos meter aqui um momento giro? Queres dizer o nome do tipo do teu tumor? Ou deixamos só para estar ali nas legendas? Pronto, não pode. Para entender é melhor nas legendas, não é? É um oligodengoglioma. Okay. Acho que me enganei aqui numas siglas, mas não interessa. Não interessa. Pronto. O teu é muito mais fácil de dizer, mas muito mais complicado que o meu. Sim. É fácil por um lado e difícil pelo outro. Mas sem comparação. Mas eu lembro-me disso. Eu, na altura, fiz a rádio com quimio. Nós fazíamos a quimio antes de irmos para o tratamento de rádio. Era uma dose mais reduzida. Depois, quando passamos só para a quimio oral, é que é uma dose mais elevada. Mas sim, eu acabei aquilo de rastos. E uma pessoa pensa, isto se calhar dizem, isso depois com o tempo vai melhorando, mas demora muito tempo e deixa sempre mazelas. Eu ainda tenho efeitos, ainda tenho mazelas da quimio, porque eu fiz a radioterapia
E depois comecei em 30 de agosto a fazer quimio, mas eu não fiz só oral. Depois Eu fiz fizeste a intravenosa. intravenosa e a oral. E a quimio não me abalou tanto. Ok. Ficava só mais enjoada e assim, mas a radioterapia foi do que mais me abalou, porque eu andava, porque tinha que tomar cortisona na altura Sim, ainda, sim, sim. e eu andava, a minha cabeça, eu fazia coisas, parecia que andava a flutuar. Sim. Eu lembro-me que Não. nessa altura meti coisas no frigorífico que eram para o armário. Lembro-me de ter feito assim. É, porque nós E não tinha temos uma senhora noção. que foi operada no mesmo dia que eu, infelizmente já partiu, que acompanhamos, fizemos os tratamentos ao mesmo tempo. E ela diz que acontecia o mesmo, que dava por ela, ia meter os sapatos no frigorífico, ia meter os talheres no armário da cozinha, só coisas assim surreais. Por Pois isso, é uma como eu pessoa também não não tem a sabia. noção o quanto nos afeta. Eu, por acaso, dos tratamentos em si não me lembro de grande coisa, de se me senti, como disse, depois a ver fotografias sim, só me lembro de, durante os tratamentos que aquilo parecia que estavam a mexer nas caixas de lixo lá dentro e que eram as técnicas que eram espetaculares. A Não, gente só isso foi. falava de comida. Sempre que eu ia lá só se falava de comida. Nós, cada vez que eu lá ia, na altura, depois, graças a Deus, apanhei o verão e daí ia de vestidos. Elas diziam, porque depois levava sempre vestidos diferentes, Sim. assim, larguinhos, compridos, não é? Que era para não se notar tanto o volume. E elas diziam, tem um vestido tão giro e mais não sei o quê. Eu assim, eu espero para o ano já estar a vestir outros. E ela, e depois toda a gente dizia que o desinchaço da cortisona que ia demorar imenso tempo. Sim. Epá, Eu acho que já não sei se é verdade ou não, mas já me tinham falado de um ano. um ano, mas eu, graças a Deus, eu fui desde. Graças a Deus, ou graças. É uma força maior também, e nós vamos buscar forças onde não sabemos que elas Ainda bem que existem. estás a falar disso. Onde é que tu vais buscar a tua força? Meu filho. É? Eu olho para ele e a preocupação dele. Quando eu cheguei a casa, que isto é uma coisa muito importante para quem está a ouvir, nós pensamos que os nossos filhos vão ser sempre crianças. Sim. O meu filho, assim que eu lhe disse, filha, mãe, vai para o hospital porque teve estes sintomas outra vez, porque o primeiro sintoma eu tive e o ao pé dele, ele pediu-me uma garrafa e eu, em vez de ir direito à garrafa, eu fiz este movimento assim. Eu perdi a coordenação total. Um dia que eu disse ao meu filho que isso me tornou a acontecer, o meu filho foi ao Google pesquisar o que é que podia acontecer e lá dizia que podia ser excesso de trabalho ou um tumor. O meu filho, que nunca ligou a coisa, ele disse que o meu filho tem 15 anos neste momento, mas ele na altura tinha 13. Porque ele fez os 14 já eu com a doença e fez os 15 agora em fevereiro. E ele com os 13 anos na altura foi e disse Deus queira que seja do excesso de trabalho, porque a minha mãe trabalha muito. O meu filho, desde que eu vim do hospital, nunca mais me largou. Posso dizer que ajudou-me na minha pior fase, porque ajudava-me a vestir, porque eu não me conseguia vestir derivado às nossas articulações. O meu filho era um adulto. Eu acho que eles nessa altura também crescem mais e evoluem mais para isso, ou seja, adaptam-se à ocasião, digamos assim, e fazem tudo também para ajudar. Claro que com a idade não conseguem fazer tudo, mas tentam ajudar ao máximo os pais e a mãe, o que for. No teu caso, o teu o meu filho, os meus pais, o meu irmão, a minha cunhada, são um apoio que eu tenho desde o primeiro dia, principalmente. E acabam todos também por ser a tua força. São. Isso, sem dúvida, a família unida vale tudo. E é assim, a minha cunhada foi a pessoa que deixava e deixa tudo para trás para me ajudar. E não há palavras para poder agradecer tudo aquilo que ela fez por mim. E isso também acaba por te inspirar a não desistir? Também. Sim, porque eu sei que à minha volta tenho muita gente que me está a dar força. Eu não saio mais porque eu não quero, porque eu não consigo, porque muitas vezes
Eu, por exemplo, eu vim, a minha mãe foi-me buscar e eu vim para aqui e eu disse à minha mãe, eu estou com a minha cabeça, parece que vai arrebentar. Sim, às vezes parece que temos a cabeça na lua ou assim e queremos dar 2 passos e encostar ao lado. São pequenas coisas que já não é só dos tratamentos, é da doença. Acho só que há pessoas aceitar. Que não entendem. Não. Há pessoas que não conseguem perceber o porquê é que nós não conseguimos ir daqui até ao fim da rua. Porque é que não saímos mais, porque é que estamos mais em casa, porque é que não conseguimos ser mais ativos. Não é por nós não querermos, é porque a doença provoca-nos tal coisa que às vezes nós não conseguimos explicar e que faz com que a gente se isole mais e que só queremos estar ali encostados, quietinhos, e às vezes precisamos de 5 minutos. Às vezes é isso. As pessoas às vezes... Eu quando falo as pessoas, não é as pessoas, por exemplo, os meus pais, tudo o que me rodeia, eles entendem que eu preciso do meu espaço, que talvez me sinta assim cansada, mas eu às vezes penso assim, eles se calhar pensam que eu estou a engonhar, como é que eu hei de explicar, que estou a fazer-me um bocado à doença. Não é fácil. E depois vir aquela parte de não podermos conduzir, poder ter a nossa independência. Sim, porque nós acabamos por perder muito da nossa independência. Porque assim, tu não tens, tu conduzes, eu, por exemplo, eu posso conduzir com alguém ao meu lado, desde que seja em curtos espaços. Pois, eu não, eu proibiram-me totalmente agora. Foi há pouco tempo, embora tenham dito logo na altura com a radioterapia que não podia conduzir, mas depois tive um médico que me disse que podia conduzir, que depois com a perda de visão ele disse que podia conduzir, mas com atenção, e agora depois do último exame de visão ele disse mesmo, não podes mesmo conduzir, porque eu tenho muito espaço morto de campo de visão. Mas eu não conduzo desde que tenha a doença. Das primeiras coisas que eu fiz foi logo vender o carro. Enquanto tomei a cortisona não conseguia conduzir. Porque acho que era mais um perigo do que... Tudo bem que para mim era isso, era a independência, mas acho que isso na minha consciência eu não conseguia o fazer. Não, porque nós podemos colocar alguém em perigo. É isso. Embora, quando eu me sinto melhor, agarro no carro, não há problema nenhum, porque foi o que a médica disse, desde que seja uma curta distância, Sim. Porque pronto, estamos a falar, o teu é muito mais grave que o meu, não é? E eu consigo às vezes até vejo o que não existe, porque é assim, tu às vezes pensas que tens um reflexo tão rápido que perdes esses reflexos todos. Eu falo por mim, não é? Porque às vezes eu às vezes vou ao lado da minha mãe, ela vai a conduzir e eu digo, mas já vais muito em cima do carro. Ela, não vou nada, tem calma, mas é aquele nosso instinto, não sei. E neste percurso todo que estamos a passar da tua luta, há alguma memória boa que consegues identificar? Tipo, conhecer pessoas que eu não conhecia, de conhecer pessoas que, embora com cancros diferentes dos nossos, pronto. Tem experiências também que partilham connosco e também acabam de ser experiências boas. Eu falo por mim, o que eu noto também de experiências boas disto é tanto isso, conhecer outras pessoas, conhecer outras experiências, partilhar informações. Eu tanto falo com pessoas do norte a sul que estão a passar pelo mesmo que nós, embora sejam diferentes, é o mesmo, é um cancro de cérebro e acaba por ser uma boa troca de experiências. E depois é também vermos as realidades das amizades, porque temos aquelas pessoas que são amigos e depois temos aqueles que são grandes amigos. E é nestes momentos que a gente também consegue perceber e acho que isso são pontos positivos e nós não podemos só ver o mal de uma doença. Tudo bem que é uma doença que, no meu caso terminal, no teu não sei até que ponto, acho que é uma longa esperança de vida, mas é à volta temos de que ver anos, também os pontos positivos. 5 anos para mim vão ser 10, 20, é o que for. Porque temos que concentrar nesses pontos positivos também para puxarmos a nossa força para cima, porque só pensarmos na negatividade da doença
não aguentamos. A mim o que me custa mais é isso vai passar e és forte Eu nisso tenho uma experiência muito gira que fui entrar num sítio que eu costumo ir buscar comida e tive uma pessoa que se virou para mim, bebe água com limão que isso passa. E fiquei, ok, está bem. Porque eu acho que as pessoas, é assim, ouve-se falar muito em cancro, é mais abordado o cancro da mama, né? É um dos temas mais abordados. Sim. Mas depois esquecem-se que há outros tipos de cancro. Sim. Eu acho que das pessoas que eu já falei, e tenho a minha mãe, por exemplo, que já teve 2, entre o intestino e os ovários, mas são totalmente diferentes. Sim. E eu falo com pessoas com cancro da mama, mas eu acho que os tumores na cabeça, acho que como a cabeça é que comanda o corpo todo, eu acho que é muito mais complicado. Eu acho. Sim. Não sei se estou enganada, porque é como nós estamos bem, sim, mas amanhã podemos acordar mal. Ou até mesmo hoje ficarmos mal, porque acontece-me estar bem disposto e depois ficar... No cancro de cérebro, depois também muda muito de repente, porque tudo vai dependendo do sítio que ele está. Sim. Se ele está num sítio, pode afetar a visão, está no outro, pode afetar o movimento, no outro, pode afetar a fala, pode afetar o movimento, pode afetar muitas partes. E agora está neste sítio, mas pode aumentar para outro, e isso tudo afeta. O bom, também temos, para não estarmos também só a falar dos positivos, no cancro do cérebro, pelo menos a informação que me deram na altura, é que ele não metastiza para o resto do corpo. Ou seja, mantém-se ali. Ou seja, não temos de estar preocupados se ele vai aparecer no fígado, nos pulmões. Ou seja, não temos de estar preocupados de nos espalhar, ele vai se concentrando ali. Para também não prolongar muito mais isto, senão porque a gente podia estar aqui na conversa até tanto. O cancro é muito associado ao termo da morte, à terminalidade, ao fim de vida, e queria saber, da tua opinião, o que é que te falta viver? O que é que ainda tens desejo de viver, a fazer? Isso é uma pergunta um bocado complicada. Não são fáceis. Porque eu já vivi muita coisa. Não quero tornar a passar por essas coisas. Eu sempre tive o desejo de ser mãe, voltar a ser mãe. Okay. Porque eu sempre disse que gostava de ter 2 filhos. Os 2 gêmeos? Eu tenho Paulo. Não. Brincar. Mas foi uma coisa que comecei logo a deixar para lá, porque assim, se eu não consigo tomar conta de mim, que tenho 42 anos, sim. Quanto mais de uma criança. Esse foi logo um dos sonhos que eu pus de lado. O simples facto de não conseguir ter minha casa própria, várias coisas. Há sítios que eu gostava de conhecer, mas isso eu já pus de lado, porque eu não gosto de estar dependente de ninguém. E ao estar dependente dos outros, nós temos que depender mesmo deles, sim, para poder ir conhecer certos sítios que nós conhecemos. Uma coisa que eu sei que errei foi, desde que eu fiquei sozinha com o meu filho há 11 anos atrás, quase 11 anos, 10 anos e meio, eu vivi para o trabalho e para o meu filho. Para que nada faltasse ao meu filho. Ainda hoje eu faço para que nada falte ao meu filho. E como dizia muitas vezes, mãe, depois vamos aqui, vamos a Clima. E eu sei que neste momento, não sei se futuramente vou conseguir fazer, claro, mas o médico já disse que não, mas é assim. Eu penso que sim, porque eu nunca pensei chegar ao dia de hoje, por exemplo, e já estar como estou. Voltar ao que era, antes da doença. Eu pensava que nesta altura ainda iria estar num mundo afetada por toda a medicação. Porque podem pensar que não, mas a medicação, nós temos momentos que... Mas o que é que se passou há 5 minutos atrás? Porque eu não me lembro. Eu estou a ter esta conversa contigo, se me perguntares mais logo o que é que falámos de tudo, lembro-me de certas coisas. Sim, mas muito não nos vamos lembrar a sorte. Não. Está vídeo para nos relembrarmos depois. Então que eu perguntava-te muitas vezes, sim, por mensagem, se era normal nos acontecer, não é?
embora de coisas diferentes, mas era normal nos acontecer. Mas eu aí tive muito também a mesma coisa que tu. Eu sentia-me satisfeito com o meu trabalho, sentia-me satisfeito com a minha vida, digamos assim. Faltava a parte de ser pai, que já depois da doença conseguimos. São o meu orgulho e tal. Claro, foi uma decisão também difícil, porque sendo uma doença terminal, uma pessoa fica com aquele agridoce, digamos, de ser, não ser, mas chegámos à conclusão que também não era justo ela ter que esperar que me acontecesse a mim alguma coisa para ser mãe, porque toda a gente sabe que há um limite a nível de idade na parte da mulher, e então decidimos avançar. Tivemos felizmente 2 gêmeos. Outro foco também, eu disse logo que queria viajar mais. Para fora de Portugal era mais complicado, viajámos um bocado dentro. Agora com os gêmeos é mais difícil, mas também faz parte dos nossos planos agora eles crescerem, e acho que é isso, temos que aproveitar a vida, e às vezes há pequenas coisas que podemos fazer para aproveitar. Eu, por acaso, tu, né, pronto, tens a Rita, a tua mulher, eu, desde que me apareceu o tumor, nunca mais pensei em ter relação nenhuma. Porque eu não me sinto capaz de ser mulher o suficiente, percebes, para uma relação. E eu pus isso um bocado de parte na minha vida. Sei que já fiz sofrer, durante este período sei que fiz sofrer, mas também sei que assim é melhor assim, porque ter uma pessoa para estar ao meu lado, é o que os meus pais dizem. Se calhar uma pessoa naquela hora, quando chegas à cama e te sentes mais em baixo, o ombro para chorar e tudo, é bom, mas é assim, eu não tenho capacidade para cuidar de um homem. E, por exemplo, cuidar de um homem não é cuidar de um homem, sim. não é? Porque Eu acho que aí tens que esquecer, viver e perceber. O tempo depois logo dirá. Aquilo que eu digo, o bem mais valioso que a gente tem é o nosso tempo. Eu já aprendi isso quando foi da parte da minha mãe. Aprendi comigo que não vale a pena se temos dinheiro. O tempo é aquilo que mais mexe a nossa vida. E temos que perceber o que é que queremos fazer com o nosso tempo. E se é passar com mais alguém, se é passar sozinhos, acima de tudo, é aproveitar o tempo que temos. eu estou numa fase que não sei, Viver. mas era assim, é aquela fase de sentir que podia ser diferente. Micaela, muito obrigado por teres vindo. Obrigada Obrigado pelo por este convite. momento da conversa. Acho que foi interessante. Espero que outros também achem, que consigamos inspirar também outros a viver. Que é essa a nossa intenção, é inspirar as pessoas a viver mesmo contra um cancro, seja ele qual for. Obrigado. Obrigada. Obrigado.